Então, o que Cristo veio fazer aqui nesse mundo? Ele veio salvar os perdidos. Ele veio salvar aquelas pessoas que realmente querem buscar a Deus, que querem a transformação, que querem mudar de vida. E isso não quer dizer que você tem que ser um pobre miserável e não ter nada. Isso quer dizer que você não pode ser apegado àquilo que você tem, porque você não tem nada. A única coisa que nós temos é Jesus. A única coisa que é importante para a nossa vida é Jesus. E se Jesus está em nós, vive em nós, todas essas outras coisas, elas não acrescentam em nada à nossa vida. Elas só nos ajudam a viver enquanto nós estamos aqui nesse mundo, porque nós precisamos trabalhar, precisamos, né, ter onde morar, precisamos nos locomover, e essas coisas nos ajudam a fazer esse tipo de coisas, a viver de um modo digno. Mas isso não pode ser o centro da minha vida, porque a partir do momento que isso é o centro para mim, que eu vivo trabalhando e buscando somente estas coisas, eu estou longe de Deus. E uma pessoa longe de Deus, ela está morta, ela não tem vida e ela não tem expectativa de uma vida eterna. E o que Cristo nos ensinou é que nós devemos abandonar essas coisas e buscar a Ele para viver, né? E hoje em dia, nós vimos muitas pessoas buscando as instituições para receber a bênção, a prosperidade. Por quê? Porque eles usam alguns textos que nós já falamos aqui do Velho Testamento, onde a prosperidade era simbologia de que Deus estava com ele. E muitas vezes não é Deus que está te dando essas coisas, né? E essas pessoas, elas buscam. E aqui em 2 Timóteo, Paulo fala a respeito disso. Ele diz assim, ó, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que, sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. O que Paulo está exortando aqui, Timóteo, né, de uma maneira amorosa, de uma maneira firme, mas amorosa? A gente sente nessa palavra que, além de tudo, que ele tem que buscar a força no evangelho em que ele foi ensinado. Nós temos que buscar a força no evangelho, nesse evangelho, que é a palavra de Jesus, que é aquilo que Cristo nos ensinou. Nós não precisamos estar correndo de um lado para o outro, buscando coisas novas, porque tudo já está contido aqui, tudo está na palavra de Deus. Ele nos ensinou essas coisas e Ele quer que a gente cumpra isso conforme a palavra de Deus nos ensina, até o dia da volta dele, até o dia que, se Jesus não voltar enquanto ainda estamos vivos, mas no dia que nós nos apresentaremos, que Ele vai nos chamar através do soar da trombeta, e os mortos ressuscitarão primeiro e depois aqueles que ainda estão vivos. Mas todos nós vamos estar na presença de Deus. Todos nós vamos prestar conta de tudo que nós temos feito até os dias de hoje e até os dias que Deus vai conceder a nossa vida aqui na terra. Então a gente tem que viver de uma forma verdadeira, buscando não só riquezas que a traça e a ferrugem corrói, mas a verdadeira riqueza que está em Cristo Jesus. E aquela questão de tu não ficar correndo de um lado para o outro, buscando escutar coisas que vão satisfazer os teus ouvidos, que só vão satisfazer, e com isso tu vai satisfazer o quê? O desejo da tua carne. Porque quando as pessoas buscam ouvir aquilo que satisfaz ela, e eu digo satisfaz ao ponto assim de trazer uma realização do corpo, da carne mesmo, né? Tu vai escutar alguma coisa que tu vai melhorar de vida, que tu vai ter um padrão, né? Esse padrão é padrão do mundo, não é um padrão de Deus, um padrão melhor. E tu vai ter coisas melhores e tal, e aquilo ali vai te trazendo assim um prazer, uma ambição de tu escutar aquilo, entendeu? E quando tu vai associar
que aquilo ali é Deus que vai te dar, que Deus vai te dar todas essas coisas, entendeu? As pessoas às vezes elas correm o risco de escutar coisas que vão, que a mente dela vai puxar para o lado errado. Tipo, vou dar um exemplo assim, mais ou menos, que, que Jesus vai resolver todos os teus problemas, que Jesus vai sanar as tuas dívidas, que Jesus vai fazer tu sair do lugar onde tu está e almejar grandes coisas. Só que tudo isso voltado para coisas que os olhos podem ver, Coisas que as mãos materiais, podem né? tocar, Uhum. entendeu? E quando as pessoas começam a escutar isso e a gostar disso, ela vai se encaixar dentro disso aqui que está falando em 2 Timóteo 4, 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Que sã doutrina é essa? É aquela que diz que para você se achegar a Deus, para você ter a vida de Cristo em você, você tem que olhar para dentro de você e ver que você é um pecador, reconhecer isso, se arrepender dos teus pecados e aí sim se voltar a Cristo e se limpar da sujeira que existe dentro de ti, do pecado, abrir mão daquilo para que Cristo possa viver em ti. Essa doutrina hoje, essa que é a sã doutrina, ela tá, eu não vou dizer que ela esteja esquecida, claro que não, mas ela tem sido pouco divulgada. Por quê? Porque isso não causa coceira nos ouvidos. Isso causa um choque, um confronto, entendeu? Tu vai olhar para a tua vida e tu vai ver quantas coisas que tu está fazendo que tu tem que abrir mão daquilo. Tu tem que deixar aquilo de lado. E não foi isso que ele falou para o jovem rico? Foi. Né? Então, mais para baixo, continuando ali o versículo, ele vai dizer, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceira nos ouvidos. Então, nós vemos assim que o nosso foco realmente é olhar para Cristo e, em primeiro lugar, olhando para Cristo, o que fazer? Renunciar ao pecado. Entendeu? Saber que Cristo veio não para me colocar em posições de destaque a nível social, a nível material, mas ele veio para me trazer a salvação e a vida eterna, para que eu possa, né, para que eu tenha a oportunidade de morar junto com ele. Essa é a nossa esperança. Isso é o que nos move, entendeu? O que nos faz abrir mão dessas coisas. E quando eu falo abrir mão, eu não estou dizendo que eu vou sair daqui agora e vou vender a minha casa e vou dar o meu carro e vou andar a pé e que igual um andarilho. Isso tem que ficar bem claro. Eu vejo que a gente já colocou algumas coisas aqui e isso tem que ser uma coisa bem clara. Não é isso. E sim não ter isso como prioridade na nossa vida. Entendeu? E se for necessário eu ter que abrir mão disso em prol da minha salvação, por que não também? Então nós queríamos assim agradecer os irmãos que permaneceram até no final desse vídeo aqui, podendo estar compartilhando conosco esse momento. E queremos pedir que o Espírito Santo continue abençoando as nossas vidas, trazendo clareza para a nossa mente das coisas que nós queremos viver como cristãos aqui nessa terra. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos, né, que assistiram esse vídeo e que Deus esteja trabalhando no coração, sabe? Aquilo que nós trouxemos hoje foi para trazer clareza e eu creio que isso veio do Espírito Santo de Deus e que isso seja uma verdade para cada um que está escutando agora esse vídeo e que seja abençoado e que as suas mentes possam ser abertas, né? Que o Espírito Santo de Deus venha trazer sabedoria em prol disso, né? Vai até a palavra, busque os textos, leia os textos, porque a palavra de Deus é que vai te trazer. E é o Espírito Santo de Deus que te convence do juízo, do pecado e da justiça. E a palavra de Deus, ela é iluminada, ela é guiada pelo Espírito Santo. As pessoas que ouvem a palavra e que
buscam o entendimento na palavra, o Espírito Santo de Deus vai agir sobre a vida dessas pessoas. E é isso que nós queremos, que isso seja uma verdade para essas pessoas, que elas busquem isso através da palavra de Deus. E não busquem riquezas, mas busquem sim a verdade que está em Cristo Jesus. Amém. Amém. Porque ela está acessível. Aqui.